Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Sobre estarmos juntos como irmãos, e eu creio que isso é uma barreira que nós temos que derrubar. É uma barreira que o Senhor ele quer derrubar, porque eu creio que há, como se fosse, não sei se vocês já viram, todo mundo já viu, né? A gente chega em alguns lugares que tem algum toldo, né? Alguma coisa assim, algum plástico para cobrir uma frente, uma varanda, e às vezes esse plástico, né, é folgado e enche tanto de água que fica aquela barriga de água assim, aí vem alguém com um pedaço ou um cabo de vassoura, alguma coisa e empurra, né, para que a água escorra, para que a água caia, porque está muito acumulado. E eu creio que o Senhor ele tem bênçãos para este lugar, para nossa casa, que estão como se fosse essa bolsa, assim, muito acumulado. E tem coisas que impedem que a gente comece a viver um momento de vida, uma etapa maior, porque nos falta algumas chaves para abrir algumas certas portas. Mas que o Senhor derrame sobre todos nós a chave correta e que ao receber essa chave, a gente possa entender qual porta a gente tem que abrir. E ao abrir essa porta, que seja destravado na vida de cada um de nós um novo momento de vida. Uma descoberta diante do Senhor. A palavra de Deus fala que em Deus existe profundezas, em Deus existe algo a mais profundo que a gente pode mergulhar. E à medida que a gente vai andando, né, como foi a visão do profeta Ezequiel, que ele ia andando, e quanto mais ele ia andando, as águas elas iam ficando mais profundas. À medida em que o anjo levava e andava mais, as águas eram cada vez mais profundas, até um ponto que as águas ultrapassavam o seu tamanho e ele tinha que nadar. E às vezes as águas elas estão nos nossos artérios, né, nos nossos tornozelos, joelhos, lombos, como diz a palavra, mas que nós possamos caminhar na presença de Deus, a gente possa entender que nós estamos no caminho certo. E quando pisamos fora da faixa, pisamos fora da linha, nós temos que despertar em algum momento e entender que Deus está falando: filho, é esse caminho aqui, filho, falta abrir essa porta. Filho, água parada, ela apodrece, mas água corrente, ela se renova todo o tempo, né? Ela está sempre se renovando. Nunca é a mesma água, né? Aquelas águas que são correntes, ela nunca é a mesma água, sempre é água nova passando. Então que nessa noite o Senhor possa abrir as comportas da nossa vida. Talvez esteja um pouco emperrada, talvez esteja um pouco a dobradiça enferrujada, e na hora de forçar trava, mas que o Senhor, o anjo de Deus, essa noite possa escancarar as comportas e as águas elas possam cair, assim como uma hidrelétrica que joga água, a água vem com aquela potência, e a potência da água que cai gera energia, né, às vezes para uma região inteira, né, como a gente vê no Brasil, que tem grandes hidrelétricas. Então que a nossa vida seja um reflexo disso essa noite. E eu creio, queridos, que uma das chaves que o Senhor ele quer derramar sobre nós, não só sobre a sua igreja, mas sobre cada um de nós de forma muito individual, é a chave da unidade. É a chave da unidade. Então eu posso dizer que o que eu estou trazendo hoje aqui, o que Deus quer falar, é como se fosse a parte 2 do domingo passado, né? Tem aquele filme que é muito bom, né? Já viram aquele filme muito bom? Quando ele acaba, tu fala assim: tomara que tenha uma parte 2 desse filme. Que o filme é muito bom. Então o Senhor está trazendo a parte 2, né? Segunda parte do filme, da mesma palavra, daquilo que Deus quer fazer na nossa casa, na nossa vida e na nossa igreja e aonde nós estivermos, que é o poder da unidade, o quanto a unidade ela pode ser poderosa na vida de cada um de nós. Eu queria ler lá em Gênesis 11. Gênesis capítulo 11, do 1 até o 9. Amém. Diz assim, uma história muito conhecida. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Grave algumas palavras assim como essa: endurecê-los no fogo.
Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e os espalhou pelo mundo. Amém? Aqui é a tão conhecida Torre de Babel. Hoje, quando eu estava conversando em casa com a minha esposa, estava falando para ela um pouco sobre a palavra. Aí a minha filha estava escutando, né? A Hannah estava escutando. E ela falou: não, pai, eu entendi. Eu sei que quando um falava uma língua e o outro ele não entendia. E como ele não entendia o que o outro falava, eles tiveram que parar de construir, porque a gente tem que falar a mesma língua, né, pai? Eu disse: minha filha, eu acho que você vai pregar no meu lugar. Eu prego no seu lugar. Ela fala. Aí, queridos, esses irmãos, eles viviam em unidade. Apesar que não era o mesmo propósito, né? Eles tinham um propósito em comum, mas não era o que Deus queria. Quando Deus desceu do céu, uma das coisas que a gente pode perceber que a unidade, ela chama a atenção de Deus, né? Eles se uniram, como nós podemos nos unir, como a família pode se unir, como pessoas podem se unir. Eles se uniram e eles falaram: olha, vamos fazer uma torre, vamos queimar tijolos, vamos pegar aqui betume, né, argamassa, e vamos construir uma torre que chegue aos céus. E eles, nesse mesmo propósito, começaram a fazer isso, e a gente percebe que isso perseverou. A torre talvez tenha pegado uma certa altura, e isso chamou a atenção de Deus. Deus desceu do céu, e Deus viu que havia uma unidade ali, e Deus mesmo declarou: eles são um só povo, eles estão unidos, falando a mesma língua, só que esse não é o meu propósito para a vida deles. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que quebrar essa unidade, porque isso não vai ser bom para eles. Nós percebemos que o que movia o coração dessas pessoas, o que incentivava eles a fazer aquela torre, a palavra de Deus fala que era para que o nome deles ficasse o quê? Famoso. Então eles, nós vamos ficar famosos. O nosso nome será conhecido em toda a terra. E Deus viu, né? O Senhor sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para o homem. E o Senhor interferiu porque não era o propósito. Mas a unidade, ela foi até elogiada por Deus, né? Deus até se surpreendeu. Disse assim, né? Se eles propuseram a fazer isso, nada vai ser o que vai ser impossível para eles se eles continuarem juntos fazendo isso. Então eu mesmo terei que intervir. É como se Deus falasse: se não for eu, nada vai parar esses camaradas. Só Deus pode fazer com que eles parem de fazer o que estão fazendo, por estarem em unidade. E a unidade, queridos, ela, se você pegar no dicionário e ler assim, deixa eu ver aqui a definição de unidade. A unidade, ela é uma parte que ela é indivisível. Não dá para se dividir a unidade. É como o auxiliar pastoral Beto falou no domingo passado. Ele fez uma comparação que eu escutei ela do pastor Eibe Uber, que ele diz assim: quando nós nos juntamos, existe um nível de ajuntamento, e ele comparou com as batatas, né? Existe um nível de ajuntamento que é um saco de batatas. Elas estão juntas, mas você ainda consegue tirar uma batata por vez, porque é um saco cheio de batatas. Mas quando você as amassa e você faz um purê, você já não consegue discernir
qual era a batata. Está tão misturado que se você cortar, tirar um pouco do purê, você tira a parte de um todo, porque aquele todo virou só uma unidade. Então, a vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade, na verdade, a obra do Espírito Santo para cada um de nós, é que na nossa casa, no nosso lar, nós possamos viver uma unidade. Que na nossa igreja, o lugar onde nós estamos, nós possamos viver uma unidade, de forma que alguém chegue, ela não perceba que há uma disrupção entre as partes, mas se ela quiser dividir, ela vai ter que dividir uma unidade inteira. Então o Senhor, Ele quer que nós o quê? Progridamos, avancemos nessa chave que é a unidade, que ela pode mudar muito. E nós podemos dizer que a chave, a unidade, é a chave para o crescimento. Não esqueça disso, queridos. A unidade é a chave para o crescimento. Quando Deus junta duas pessoas, um homem e uma mulher, faz uma família e faz um casal, o ajuntamento dessas duas pessoas, o que Deus falou quando Ele abençoou o homem e a mulher? Sede fecundos, não foi que Deus disse? Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra e a dominai. Então a bênção do Senhor sobre a unidade da família gera multiplicação, gera fecundidade, gera produtividade. Então quando nós conseguimos viver numa unidade aqui, com meus irmãos, com cada um, eu consigo romper o meu orgulho, né? Consigo quebrar essas barreiras de separação, e eu começo a experimentar a verdadeira unidade no Espírito Santo. Essa bênção de Deus, ela começa a ser ativada nisso, na minha vida, na vida dos meus irmãos, e começa a gerar uma produção, começa a gerar uma produtividade, começa a gerar uma multiplicação. E existe uma construção, assim como os moradores de Babel, da Babilônia, eu acho que todos sabem, né? Babilônia significa confusão, Babel significa confusão, por isso o nome foi dado à Torre de Babel, porque foi a torre onde as línguas foram confundidas, né? Foram mudadas. E o povo de Babel, ele não perdeu o propósito. Eles tinham um propósito em comum. O que eles perderam foi a capacidade de entender uns aos outros. Grava bem, meus irmãos, essa palavra. O povo de Babel, quando Deus foi lá e Deus confundiu as línguas, aí de repente um virou para o outro para pedir o tijolo, né? Aí, give me, falou em outra língua lá, né? Aí o outro falou em espanhol, e o outro já falou em chinês, o outro em japonês, aí virou uma bagunça. No coração de cada um individualmente, ainda era o mesmo propósito. Todos queriam o quê? Construir uma torre para ficarem famosos. O propósito era o mesmo. O que mudou foi a comunicação. Não conseguiam mais se comunicar. Queridos, quando há uma falha na comunicação, ainda que a vontade de construir algo seja a mesma vontade, nós não conseguimos mais nos entender, a construção ela para. Porque a comunicação, ela impede que a gente possa avançar. Essa palavra, ela ensina isso para nós. Então, quando Deus foi lá e fez um falar uma língua e outro outra língua, talvez tentando fazer nos sinais lá, mostrando o que queria, mas ficou inviável para que a obra continuasse. Então, o que foi que aconteceu? A palavra de Deus fala que eles se separaram. Eles se espalharam sobre a terra e foram morar em outras regiões. Você tem a sua casa, você tem a sua família, nós temos este lugar e a nossa igreja. Queridos, se nós não nos entendermos entre nós, se nós não aprendermos a comunicarmos as nossas mensagens uns para os outros, aprendemos a nos entender, provavelmente a nossa relação vai desaguar numa separação. Quando um casal se une, quando eu e a minha esposa, né, não sei onde ela está, eu e a Geide, a gente está ali atrás, resolveu se casar, a gente conversou muito. E ela falava até hoje ela fala, não, até parou de falar mais, mas ela falava muito dos relacionamentos anteriores que ela teve, né? Olha, quando tive meu relacionamento anterior aconteceu isso, né? Aí eu contava também as minhas histórias para ela,
e a gente conversava. E há uma semelhança dos nossos relacionamentos anteriores, antes de nós nos casarmos, é que quando nós nos juntamos, mesmo nos que não deu certo, mesmo naqueles que não aconteceram, o propósito era igual para ambos. Quando eu me juntei com ela, o propósito é igual para mim e para ela. A gente quer fazer uma família feliz. Amém? Quem é solteiro, ali, meus amigos aqui solteiros desse lado. Deixa eu ver aqui não tem solteiro. Tem umas ali, umas pessoas aqui. Mas quando a gente se junta aqui com alguém, nós e a pessoa, nós nos juntamos para ser felizes, para constituir uma família abençoada. E o propósito é o mesmo. Só que no decorrer da vivência de construir um bom casamento, quando nós queremos construir um bom relacionamento, chega uma fase que talvez comece a ter as chamadas diferenças, entre o casal. Um começa a falar uma coisa, o outro não concorda, começa a falar outra, começa a comunicação, um começa a falar inglês e outro começa a falar japonês. Só que o propósito no coração de ambos ainda é o mesmo, não mudou. Os dois ainda querem ter uma família feliz. Os dois ainda querem ter uma família abençoada. Quando nós nos unimos aqui neste lugar como igreja, às vezes a gente começa a tratar com algumas pessoas, com alguns irmãos, e a gente vê que o irmão está falando uma língua que eu não estou, e eu já não gostei do que ele falou. Só que o propósito dele e o meu ainda são os mesmos. O que está falhando é a comunicação, é as línguas. Então a gente percebe que nós temos que cuidar do canal de comunicação para que a gente tenha unidade. Se a gente por acaso está vendo que está faltando unidade no nosso meio, é escassa unidade entre os irmãos, entre as pessoas, então vamos identificar qual remédio, em que área ele deve agir, qual é a parte que deve agir. Já que o nosso propósito é igual, é o mesmo, continua o mesmo, onde é que nós devemos remediar, pedir para que Deus possa, o Espírito Santo possa nos edificar? É na comunicação, amém? Quantos estão entendendo? Amém? Então, como nós podemos nos entendermos, Uma das coisas que os homens de Babel fizeram, as pessoas de Babel fizeram, e eu queria falar sobre isso um pouco, é os materiais que eles usaram para construir a torre. Porque enquanto eles estavam construindo, havia unidade. Amém? Então, como nós devemos construir? Aí vamos ler lá, vamos voltar lá em Gênesis 11. Gênesis 11, 1, Não lembro qual é o versículo, mas a gente pode ver agora. No 2, põe o 2. 3. Isso, aqui. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Aí naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Então eles usaram dois materiais, amém? Qual foram os materiais? Tijolo e betume, Usaram tijolo e betume. Como nós falamos, a nossa família, a nossa igreja, ou qualquer lugar que nós fazemos parte, também é uma construção. E também nós vamos usar esses elementos para que a nossa construção ela possa ser feita. E o primeiro instrumento aqui de construção é o tijolo que eles usaram. E a palavra de Deus, ela fala que nós, cada um de nós, é um tijolo de uma grande construção, amém? Então eu sou tijolo, você é tijolo, você é pedra, Eu sou pedra, como antes usavam muito pedras também para a construção. Aí vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que fala sobre ser pedra dessa grande construção, amém? E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso,
são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Amém? Então, queridos, diga assim: eu sou tijolo. Eu sou tijolo. E isso, você é um tijolo dessa grande construção. Seja onde você estiver, você é um tijolo. Você é uma pedra dessa construção que Deus quer te encaixar nessa construção. E uma das características desses tijolos lá de Gênesis, lá na Torre de Babel, de Gênesis 11, é que eles tinham uma característica. Se você for ler lá, falam que eram tijolos queimados, bem queimados. Algumas traduções até falam assim: pegue tijolos e queimem eles bem, deixem eles bem queimados. Quem trabalha na área da construção civil, né, algumas pessoas trabalham ou conhecem, sabem que os tijolos, quando eles são feitos, eles já estão no seu formato final. E para terminar de aprontar aquele tijolo, para que ele se torne um material rígido, né, ele não amasse, não quebre com facilidade, ele é queimado. O último processo do tijolo, né, é levado ao forno, e o tijolo ele endurece ao calor do fogo. E depois ele está pronto para ser colocado, para ser construído em uma construção. E nós, como igreja do Senhor, como homens e mulheres de Deus, eu não vou dizer infelizmente, porque a Bíblia fala que é uma dádiva. Nós temos que ser queimados. Nós temos que passar pelo fogo das provações, queridos. Todos nós estamos aqui, estão passando, já passaram e provavelmente vão continuar passando pelo fogo, para se tornarem tijolos cada vez mais duros, cada vez mais maduros. Então, uma característica que nós temos que ter para manter a unidade, seja onde a gente for. Às vezes a gente está em casa com a mãe e a mãe fala alguma coisa e tu dá aí um coice na mãe, né? Para lá, não sei o que, ou no teu irmão, alguma coisa, e você responde sendo áspero, o quanto você podia ter mais paciente pelas experiências que você teve. Às vezes te falta passar um pouco mais pelo fogo, te falta ser queimado um pouquinho mais. Uma coisa que eu tenho visto na vida de todos, né, inclusive na minha vida, é que quando a gente chega perto do fogo, a gente tende a se afastar do fogo, porque queima, incomoda, machuca. Mas o Senhor, Ele tem um processo pela nossa vida para que a gente se torne homens e mulheres cada vez melhor nele, no Senhor, mais maduros, mais prontos, mais cascudo, mais casca grossa. E o Senhor faz isso com todos nós. A Bíblia fala lá em... Deixa eu ver aqui. Não, eu não separei essa palavra. Mas a Bíblia tem uma palavra lá em... Eu acho que é Hebreus, que fala que Jesus, ele foi aperfeiçoado no sofrimento, né? Houve aprimoramento de Jesus Cristo na sua obediência para que ele se tornasse o agente da nossa salvação. Então, se o próprio Cristo, né, o nosso Senhor, que se tornou como um de nós, ele passou por todos os processos humanos, até estar pronto como homem, para ser crucificado, para a sua prova final, ser crucificado e morrer por todos nós. Então o Senhor, ele tem uma bênção, uma vitória para cada filho, para cada um de nós. Mas nós precisamos ser o quê? Lapidados e preparados. Como a Bíblia fala, como o fogo que refina o metal, refina a prata, refina o ouro. O Senhor também quer fazer a palavra dele se aprimorar na nossa vida através do fogo das provações. Então não pense você, não fique se chorando às vezes dizendo que, por que eu estou passando por isso, né? Senhor, não consigo entender. Embora fosse filho, isso mesmo, obrigado. Aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Põe no outro versículo. Com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Amém? Então o Senhor Jesus, ele foi sofrendo, e esse sofrimento, Jesus não ficava assim, por que, Senhor? Se reclamando, mas ele foi vivendo.
Tem uma palavra que diz: alegrei-vos nas tribulações, das perseguições, porque a perseguição, a tribulação, ela traz paciência. A paciência traz perseverança, e a perseverança traz esperança. Amém? Então, o que nos persegue, se nós estivermos no caminho de Deus, vai fazer com que a gente, quando passe essa etapa, a gente se torne pessoas melhores. Quantos aqui já passaram por crises? Amém? Crise feia, assim, que tu lembra, ficou como um testemunho, né? Às vezes é um problema de saúde, né? A irmã Alessandra sempre conta no nosso GA, o seu testemunho, aquilo que aconteceu e o que ela passou naquela prova fez ela ser a mulher que ela é hoje, quando ela dá a palavra, quando ela está ensinando, quando ela está falando, e que Deus usou aquela prova para tornar ela um tijolo mais forte ainda. Então, Senhor, se você está passando alguma dificuldade, a prova, você está na fornalha, você está no fogo, você continue perseverando em Deus, porque você vai sair desse fogo uma pessoa mais madura, mais queimada pelo fogo, e você vai entrar na construção. E uma construção com tijolo forte é uma construção forte, amém? Se tiver material fraco, quando alguém der uma marretada, vai cair muito fácil. Mas quando alguém vier, como a palavra diz, que vem as chuvas, vem as dificuldades, vem as tempestades, os terremotos, você vai ficar firme, porque o Senhor te queimou muito. E você está, né, sobre a rocha que é Cristo, sobre a pedra principal, né, a pedra angular, que é Cristo Jesus. Um exemplo que a gente tem é no Japão. Hoje eu estava pensando sobre isso, aí eu lembrei do Japão. Porque no Japão se a gente pudesse escolher um local, capital dos terremotos, a gente pode dizer que é o Japão, porque lá é uma região que acontece muitos e muitos terremotos. E quando a gente vai ver as construções, os prédios do Japão, eles têm uma estrutura muito, muito diferenciada das nossas aqui, por exemplo, no Brasil. Eles têm uma fundação adaptada, uma estrutura adaptada para quando os terremotos vierem, né, que acontecem muito lá, o prédio balança, mas não cai, né? Ele tem realmente uma estrutura de mobilidade que é para ele aguentar essas trepidações que o terremoto, né, ele ocasiona. Se tem um terremoto da magnitude que tem lá, tivesse aqui, provavelmente muitas das nossas construções viriam abaixo. Às vezes não tem nada, cai, a gente sabe que cai algumas coisas aqui, né? Tu imagina se tivesse um terremoto. Então a estrutura, por que a estrutura de lá é feita assim? Porque eles foram muito queimados pelas provações. Terremotos aconteceram, desastres aconteceram, e eles começaram a construir um prédio melhor. Então, se nós queremos ter uma vida melhor, se nós queremos ser pessoas mais maduras, que nós possamos aprender o nosso histórico quando a gente não fuja do fogo, não fuja do desafio, porque a tua recompensa, ela está depois dessa linha aí. Aquilo que Deus vai dar para você, aquilo que você vai conquistar, está depois da fornalha. A palavra de Deus fala que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entraram na fornalha de fogo ardente, o rei estava com tanta raiva, o Nabucodonosor estava com tanta raiva, que ele falou: põe mais quente aí, mais do que o normal. Eu quero ver carvão desses caras. E ele colocou eles lá, e a palavra de Deus fala que quando aqueles homens saíram, o cenário da região mudou, porque o rei falou: de agora em diante, o Deus que vai ser adorado aqui vai ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então eles foram promovidos por causa da fornalha. Amém? E às vezes a fornalha, o Senhor, ele quer te promover, mas para que você esteja pronto, ele precisa que você passe pela fornalha. Mas não te preocupa que tu não vai te queimar. A palavra de Deus assim fala que quando eu passar pelo fogo, eu não me queimarei. Quando eu passar pelas águas, eu não vou me afogar. Se eu passar com o Senhor. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer esse vale. Ele vai continuar sendo um vale de morte. É isso que ele é. Mas por que eu não vou temer? Porque o Senhor está comigo. Amém? Pode cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então não fuja dos vales. Não fuja dessas provações, que depois dela está a sua recompensa. Então o Senhor, ele quer nos trazer o quê? Maturidade. Maturidade através
do fogo, dos fogos, né? Das provações. Amém? Então o tijolo aí tem que ser queimado, para que a nossa construção de unidade ela possa ser feita. Então que nós possamos aprender a ter maturidade, a escutar as coisas que vêm sobre nós, porque o que nos falta às vezes? Você escuta alguma palavra de alguém, talvez você tenha lido uma postagem, isso acontece muito, é uma coisa muito prática. Você vê uma postagem no Facebook de alguém, tu olha aquilo lá e tu fala que isso aí foi para mim, escreveu para mim isso aí, né? E você permite com que aquela postagem te mexa com a tua estrutura. E o Senhor, Ele quer te fazer passar por essas coisas e não ser atingido. Quando a Bíblia está falando assim, ó, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, não quer dizer que a morte não vai tentar te pegar. Não está falando isso. Ela vai, porque é o papel dela. Ela tenta te afrontar. Quando alguém põe uma mensagem, às vezes nem é para ti, mas tu já, em vez de tu, mesmo se for para ti, em vez de tu te esquivar e continuar o teu caminho, tu busca o que é para ti, o que não é, tu busca também. Tu vai, não, esse irmão falou para mim, eu odeio ele, agora que eu odeio mais, né? Essa pessoa falou para mim. Como casal, às vezes você, no casamento, está em casa, e alguém, já acontece em casa, não sei se só em casa que acontece, mas você fala, isso acontece na tua. Alguém fala alguma coisa e o outro já vem, que é, não sei o que é? Foi para mim que tu falou? Aí a pessoa, credo, nem falei para ti, né? E às vezes é, mas às vezes não é. Não é para o outro. Mas você está tão longe da maturidade que tudo te atinge, que tudo te machuca, que tudo te quebra. Você não está refinado pelo fogo. Permita que o Espírito Santo possa te refinar e te tornar uma pessoa que realmente cascuda, casca grossa no Espírito Santo, sabe? Que essa pessoa te machuque, quando ela te machucar, você entenda que porque ela te machucou, ela está precisando mais do amor. Ela está mais carente do amor de Deus. E você possa ir até ela e entregar o amor que talvez ela não tenha, e por isso que ela está te machucando. Amém? E outra característica que nós precisamos é a humildade. Porque o tijolo, né, e quando a construção fala, né, dizem assim lá em Babel, vamos queimar bem o tijolo, bem queimado. Ele vai colocar lá na construção maduro, né, queimado. E outra coisa é que um tijolo, ele fica em cima de outro tijolo, não é verdade? É uma montagem como se fosse o Lego, a construção, né? A parede aqui do Centro Cristão está rebocada, a gente não vê. Mas se raspar, a gente vai ver o tijolo e vai ver que ele está em cima de outro tijolo. E em cima dele tem outro também. E semana passada o irmão Humberto, ele trouxe uma centralidade na palavra e disse assim, que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Amém? Quantos lembram que foi dito isto? Devemos suportar uns aos outros em amor. E suportar, a palavra suportar, quer dizer suporte, né? Ser o suporte do outro. Não é suportar de, eu só te aguento porque a Bíblia fala para te aguentar, né? Irmão, te suporto sim, porque se não fosse Deus, eu ia te quebrar no soco, né? Fica com raiva do outro. Não. A palavra está dizendo assim, que você deve, quando aquele irmão precisar de alguma coisa, o seu movimento aqui, no corpo de Cristo, deve ser um movimento que dê um suporte para que aquele irmão realize aquilo que ele quer realizar. Consiga fazer aquele movimento, se esse movimento for bom para o corpo todo. Então, quando colocar um tijolo em cima do outro, você deve ser grato por todo o suporte que os irmãos te dão. Se você está aqui essa noite recebendo essa palavra, é porque há alguém que está ministrando ela para você. Então alguém nesse momento está sendo um suporte para a sua vida. Quando você escuta algo, uma música e uma banda tocando e é um louvor abençoado e o Senhor ele fala contigo através daquilo, sabe, o teu coração se alegra em Deus, se derrama. Alguém está servindo ao Senhor e está sendo suporte para a sua vida. Então quando você é tijolo, nós somos tijolos, nós estamos recebendo suporte. Então, ao mesmo tempo que recebemos, outro tijolo irá virar sobre nós, porque também nós vamos ser suporte de outras pessoas. Então, não somente receba da igreja, da família ou de qualquer lugar o suporte, mas também seja suporte,
Porque quando você é suporte, a construção continua acontecendo. Você é um tijolo, vai sobre você, depois outro tijolo sobre outro tijolo, e sobre outro tijolo, e sobre outro tijolo, e a construção continua. Eu estava pensando em casa, né, quando eu estava pensando nessa palavra, e eu falava com Deus e dizia assim, Deus, se Abraão, se as pessoas na história, né, todos na história, não vamos tirar até os homens da Bíblia, mas Martinho Lutero, todo mundo aí que viveu, os nossos antepassados, que viveram e serviram ao Senhor, todos que fizeram parte dessa construção, que são tijolos, se eles estivessem vivos hoje, talvez na construção, eles olhariam para cima e irão perguntar assim, como é que está lá em cima? Como é que está a construção? Tem muito tijolo aí? Eles iam se alegrar, porque a construção está continuando, porque eles foram gratos pelo que fizeram e são humildes o suficiente para serem suporte de outros tijolos que irão continuar essa construção. Então, queridos, que nós possamos ser humildes, né? Que nós possamos realmente ter um coração humilde. A palavra de Deus fala que Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele exalta quem? Os humildes. Se há uma resistência ao soberbo, quanto mais soberbo eu sou, muito provavelmente não dá para eu ficar na construção soberbo, porque a construção precisa continuar e continuar crescendo. Então eu preciso ser humilde para que o próximo tijolo ele se encaixe, o próximo e o próximo e o próximo. Se eu não permitir que isso aconteça, eu vou ter que ser retirado das fileiras da construção para que um tijolo humilde permita que o outro tijolo possa ir em cima dele. Amém? Então que nós possamos aprender, sair daqui e pensar com o Senhor, Senhor, aonde eu não sou humilde? Em que lugar eu não estou permitindo ser humilde, né? Será que o meu coração ele está leve quando eu falo com os meus irmãos? A palavra de Deus diz assim, Jesus, ele fala, né? Eu sempre digo lá no GA, né? Eu falo assim, irmãos, como é que vocês estão? Vocês estão se sentindo pesados? Está pesado? A carga tá difícil? Aí quando tá, né? Tá difícil, eu falo, então chega mais perto de Jesus, porque ele diz assim, vinde a mim, vocês que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, né? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? Então, na caminhada com Cristo, o mundo ele tenta te impor um jugo pesado, né? Um jugo que te incomoda, que te maltrata, que te machuca, e um fardo para você não carregar. Mas Jesus não. Jesus ele te coloca um fardo leve e um jugo suave. Então você, conforme vai caminhando, e nós estamos aqui numa caminhada, se você sentir na sua vida que está pesado, então olha para Jesus, vá até Ele, porque é Ele quem nos convida todos os dias, vinde a mim. Uma experiência que eu tenho no meu dia a dia é que às vezes eu estou trabalhando, né? E como todo mundo, eu acho que às vezes a gente passa do ponto de trabalhar e às vezes bate um desespero grande assim, eu tenho que buscar a Deus porque eu não estou mais aguentando, não aguento mais. Aí eu tenho que parar 100%, vou para um lugar e começo a orar e começo a buscar a Deus, começo a buscar. Quando eu termino de orar e de buscar a Deus, a situação que eu estava passando continua a mesma situação, mas o meu interior foi totalmente modificado pelo Senhor. Eu saio leve, né? Eu saio com um jugo suave, eu saio com uma obra feita dentro de mim. Então o Senhor, Ele quer fazer isso conosco, Ele quer fazer isso com cada um de nós, queridos. Você leve, você olhando para onde Jesus olha. Eu estava falando também isso no grupo de alcance, eu queria compartilhar isso com vocês. Que quando Jesus ele nos chama, ele fala, vinde a mim. Quando nós chegamos diante dele, o Senhor ele começa a tirar todo o peso, né? Todo o lixo. Porque tem muito lixo na gente, né? Tira lixo, tira isso. Passa o remédio nas feridas. Aí ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo, eu acho que todo mundo deve saber, mas quem não sabe é que põe no cavalo, né? Aquela peça que vai aqui no cavalo e o cavalo puxa a carroça com o jugo aqui. Quando Jesus fala, colocai, né? O meu jugo é suave, quer dizer o quê? Vem cá, Igor. Vem cá.
Deixa eu pegar, vou fazer que nem o apóstolo faz. Pegar um exemplo humano aqui. Está aqui. O Igor está aqui, o Igor é Jesus. Quando eu chego diante do Igor aqui, ele como Senhor, ele vai tratar as minhas feridas e eu vou passar a ser alguém curado, sarado, tratado num processo que ele vai fazendo. E quando Jesus diz assim, ó, aprendei de mim, levai o meu fardo, colocai o meu jugo que é suave, é como o Senhor estivesse falando assim, olha, agora que você foi alcançado e tratado e curado, e você entendeu o que eu quero fazer, agora você vai andar do meu lado e colocar o meu jugo aqui junto com Jesus. E o que antes eu olhava para Jesus e precisava ser tratado e curado, agora eu olho do lado de Jesus, porque vai vir um outro eu precisar de tratamento também. E eu agora vou olhar essa pessoa com a ótica de Jesus, do lado dele, com o mesmo jugo, e entendendo que quando eu precisei, o Senhor me curou, e agora essa pessoa precisa ser curada, eu estou com a mesma visão de Jesus, tendo amor e compaixão. Eu já não sou um adversário dessa pessoa, eu já não sou alguém que vai lutar contra ela, que vai me ferir pelo que ela me falou, porque Jesus já me sarou e me curou disso. Eu já sou maduro. Sou humilde como o Senhor está me ensinando a ser, para entender que agora é a vez dela ser curada e tratada. E quando ela for curada e tratada, ela vai entrar para as fileiras também de Jesus, para curar o próximo e tratar o próximo, e curar o próximo e tratar o próximo. Amém? Obrigado, Igor. E curar o próximo e tratar o próximo, querido. Esse é o processo de que nós temos que crescer, a bolha que a gente tem que romper, né? As muralhas que a gente tem que quebrar. A gente tem que sair do discurso do evangelho, sabe? E só ser um frequentador de igreja, mas fazer a diferença que a palavra se manifeste através de nós. Porque como falamos, a unidade, a chave da unidade é a chave do crescimento. A chave da unidade é a chave do crescimento. Mas se formos imaturos, se não formos humildes, não conseguiremos fazer com que isso aconteça. Essa capacidade de entender ao outro, ela foi nos concedida no dia de Pentecostes, quando a gente fala das línguas, né? Nós vamos ver isso aqui. Porque o outro ponto que nós vamos falamos sobre o tijolo, né? E agora vamos falar sobre o betume. Uma coisa que acontece é que tijolo não encosta no tijolo, né? A gente está falando aqui, o tijolo vai em cima de mim, né? Eu vou sobre o tijolo, tem tijolo do lado, porque a gente coloca tijolo com tijolo, mas repara que tijolo não encosta em tijolo na construção. Tijolo toca na massa e a massa que faz a ligação com outro tijolo. Então esses homens aqui, eles usaram para fazer essa ligação, né, montagem lá na construção, foi o betume. E o betume é o piche, né? É o petróleo. Região, provavelmente, que eles viviam muito rica em petróleo. Então o petróleo servia. O petróleo, ele tem essa propriedade de liga. Se alguém já pegou no petróleo ou no piche, aí esses que... Eu já peguei esses que jogam aí na pista, no asfalto, né? Pode reparar que quando chove, né? Antigamente, quando não tinha... asfalto, chovia, o solo sugava a água, né? Depois que asfaltam, não, às vezes começa a alagar, eles precisam fazer uma obra de escoamento, de macrodrenagem, porque o piche, ele é impermeável. Então, quando eles colocavam tijolo com piche, ele cria e fica tipo emborrachado. Incrível, eu já peguei, o papai uma vez estavam asfaltando a rua lá na época nossa, que não era asfaltada. Aí o papai, quando vi, já apareceu com um balde de piche lá em casa. Não sei como ele arrumou. Ela pediu dos caras lá e arrumou lá. Aí eu fui olhar, né? Peguei criança curiosa, né? Já grudou na minha mão, ficou tudo grudado, a mão toda preta, cheia de piche, e ficava emborrachado. E quando eu vejo essas palavras que falam sobre o betume na Bíblia, como Noé usou o betume para calafetar a arca, para vedar, né, as partes entre as madeiras. Pode ver que a arca, ela navegou por muitos dias sobre as águas e não infiltrou, né? Não infiltrou, não furou, porque o piche é muito bom vedante, é um ótimo vedante. Então eles usaram isso aqui. Então quando a gente cola
porque talvez se fosse tijolo com tijolo, nós, na nossa força, não conseguiríamos manter a unidade perfeita. Mas no Espírito Santo, que é a ligação entre tijolo com tijolo, nós conseguimos. Amém? Vamos ler lá em Atos 1, 11. Amém. E disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Não, acho que é antes. Põe o versículo anterior. É 2. Desculpa, é que estou... Atos, essa capacidade de entender. Põe Atos 2:11, deixa eu ver se é lá. Não é no 1, não. É no dia de Pentecostes. Isso, volta, aí mesmo, volta. No 10, eu acho que é o 9. Volta mais. Tá, vamos colocar aqui. No dia de Pentecostes, né, quando o povo estava reunido, estavam todos lá, né, aguardando, e o Espírito Santo, ele desceu. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam assentados. Então, eu quero que você grave, a gente está falando sobre línguas, amém? Sobre comunicação, sobre linguagem. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus. E, no entanto, cada um de nós, os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Amém? Então, eu já falei sobre essa palavra aqui, que aquilo que Deus tirou lá em Babel, quando Deus pegou a unidade das línguas lá em Babel e retirou, porque ele confundiu as línguas, porque aquela construção não era para o propósito que Deus queria. Mas aqui, a igreja primitiva, né, os primeiros cristãos, eles resolveram também fazer uma grande construção, como a palavra de Deus fala, que nós estamos falando essa noite. Pedras de uma grande construção. E eles resolveram construir. Quando Deus viu que o propósito estava certo, o propósito era de Deus, a igreja também se uniu para fazer. O Senhor pegou e falou: aquilo que eu tirei em Babel, eu coloco agora no Pentecoste. E o Senhor colocou, e todo mundo, incrível como nós lemos, várias nacionalidades, árabes, cretenses, né, de outras províncias da Ásia, de vários lugares, todos eles escutavam no seu próprio idioma, como se eles estivessem falando para eles, né, na língua natal deles, conforme eles entendiam. Porque no Espírito Santo, as línguas como de fogo, no Espírito Santo há uma unificação da unidade nas linguagens novamente, querido, sabe? Então, se nós queremos ter a plena unidade uns com os outros, viver em unidade na família, com os irmãos, com as pessoas, né? Como a Bíblia fala, tende paz com todos, se possível, tende paz com todos, viver uma unidade.
nós só conseguimos viver a plena unidade através do Espírito Santo. Porque tijolo não toca em tijolo, mas o Espírito Santo pega na mão do Igor e ele pega na minha mão e ele junta as partes. É isso o poder que o Espírito Santo tem na unidade. É ser a liga, é ser o betume dessa construção, em que nós somos os tijolos que estamos juntos uns com os outros, amém? E existe uma festa, né? Nós já vamos encerrar. Existe uma festa e um banquete que nós podemos estar perdendo por causa de não estarmos tendo a unidade. Os nossos filhos, né, eles são, principalmente quando é criança, porque a criança ela é muito sincera, né? Eles são um bom termômetro para a gente ver muitas falhas que nós temos, né? Que a criança fala mesmo: pai, o senhor está fazendo isso, mãe, a senhora está fazendo isso, pai, o senhor não está dando atenção para mim. E quando a minha filha fala assim alguma coisa, às vezes eu estou distraído no celular, às vezes eu estou estudando, fazendo outras coisas, e ela diz assim: pai, ela fala assim mesmo: pai, o senhor é viciado em celular. Ela diz para mim, né? O senhor é viciado em celular, pai, né? O senhor, uma vez ela falou assim, a gente estava deitado na cama, aí eu estava mexendo assim no celular, e ela falou assim: pai, dê um abraço na sua esposa, pai. Larga esse celular aí, né? E eu, filha, perdão, né? Perdão, minha filha. E a gente vai, através disso, dessas denúncias que o Espírito Santo faz através de outras pessoas, porque o que eu podia dizer? Como a gente faz às vezes com os nossos irmãos. Algum irmão chega assim: meu irmão, você está sendo muito rude, meu irmão. Tenha mais paciência. Aí o que você diz? Paciência também. Como é que não vai ter paciência com aquele camarada lá, não sei o que mais, não sei o que mais. Ou teu filho vem: pai, acontecendo isso, vai pra lá, menino, toma aí, para de chamar a atenção do teu pai. Não, você tem que entender as mensagens que Deus está trazendo para você através das pessoas, sabe, queridos? Às vezes até na mensagem, querido, nós escutamos alguma coisa do altar e alguém que está sentado fala assim: esse pastor aí está tentando falar de mim, né? Não gosto quando ele ministra, esse pastor aí. Tenho raiva dele, que ele fala para mim. As pessoas, em vez de receberem aquilo que Deus está ministrando aos seus corações, elas transformam isso num insulto para elas. Então elas têm feridas que precisam ser tratadas. Às vezes nós temos feridas que precisam ser tratadas. E quando isso acontece, a gente muda o procedimento. Aí o que eu faço? O que a gente faz? Vamos reunir a família e vamos definir algumas regras dentro de casa. Celular até tal hora, né? Celular na mesa na hora de comer, não. Proibido celular na mesa, proibido tal horário, só nesse horário e tal. A gente vai tentando colocar formas, porque a gente tenta escutar uns aos outros. E se por acaso o teu irmão não escutar, essa estratégia é da minha esposa. Ela diz assim que tem coisas que ela fala para mim que eu não escuto. Aí ela fala: quando tu não escuta, eu vou para os pés do Senhor orar. Eu vou orar. Uma coisa que eu fazia muito antes, né? Eu trabalhava à noite no aplicativo. Trabalhava muito a noite toda, mas rodava à noite até de manhã. E ela sempre falava: não roda à noite, não roda à noite. Eu falava: não, mas tem que rodar, que tá precisando, não tem dinheiro, tudo. Foi. E ela desistiu de insistir isso comigo, e ela começou a orar para Deus, pedir para que isso não aconteça. E hoje eu não rodo mais à noite, não rodo mais na madrugada, né? Só rodo no período da tarde, e se eu tiver que rodar à noite, eu pego só o início da noite, mas nem me lembro a última vez que eu saí para fazer serviço de madrugada no aplicativo, porque a oração dela mudou a realidade lá de casa, né? E isso aconteceu. Então, se por acaso um irmão teu, o teu marido, a tua esposa, a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, o teu tio, alguém, não muda pelo que você fala, então ore por essa pessoa. Porque o Espírito Santo que guia vocês dois pode mudar esse quadro, sabe? E continue tratando bem, continue sendo um exemplo, né, como Paulo fala para Timóteo, ser um modelo para os seus irmãos. Amém? Então existe um lugar de uma festa que ela está acontecendo agora. Eu vou cantar a pedra, como diz. Tem uma festa que ela está acontecendo agora e às vezes a gente não está participando dela. Tem um banquete, sabe? Pensa na comida que tu mais gosta aí. Talvez açaí, que é o meu caso,
né? É o caso de muitos aqui, mas pensa nas melhores comidas que está acontecendo e na festa mais legal que você possa imaginar. Ela está acontecendo agora. Só que às vezes a gente não está participando dela. A gente vai ler lá em Lucas 15, 20 a 32 para a gente encerrar. Então, voltou para a casa de seu pai, a parábola do filho pródigo, né? Pegou a herança do pai, gastou tudo, aí voltou. Aí diz aqui, então voltou para a casa de seu pai, quando ele ainda estava longe. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, o seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Então, queridos, o irmão mais velho estava no campo, estava com o pai. E às vezes a gente lê essa parábola e a gente pensa só no filho pródigo, né? Que estava longe, vivendo uma vida e tudo, e voltou para a igreja, se arrependeu, voltou, e o pai o recebeu, porque o pai ama os filhos, amém? Recebe, não importa o que o filho faça, se ele se arrepender, ele volta e abraça. Só que às vezes nós somos como o irmão mais velho. A gente fica enciumado com outras pessoas. A gente se incomoda com o que as outras pessoas estão fazendo. A gente é uma festa que é para a família, a gente não quer participar da festa porque não gosta de fulano, não gosta de Beltrano. A gente deixa de usufruir bênçãos para o corpo de Cristo como igreja do Senhor, porque às vezes tem um irmão lá que fez alguma coisa e você não concordou com o que ele fez, não gosta porque ele fez isso, e você deixa de ir para a festa. E o pai talvez está vindo essa noite para falar com cada um de nós e insistir, porque a Bíblia fala que ele insistiu. Algumas traduções falam até que ele rogou, dizendo, meu filho, eu quero que todos os filhos estejam na festa. Eu não quero que você fique aqui. Vamos para lá, o teu irmão, ele estava morto, e teu irmão agora voltou à vida, ele voltou para casa. Então, meu filho, assim como eu quero que ele esteja na festa, eu quero que você também esteja. Eu por anos, eu falo isso acho que foi para a Gede, ou para a Ivan Gleice, dizendo assim, eu passei anos buscando justiça para o irmão do filho pródigo, porque a primeira vez que eu li essa palavra, eu incorporei o irmão mais velho e falei assim, tá certo, ele tá certo, o cara foi, gastou tudinho, voltou, e o cara que estava sempre com o pai, né, o pai não fez a mesma festa para ele, eu tive o mesmo sentimento que o irmão. E eu passei anos com esse sentimento, porque eu orava e falava, Senhor, mas ele está certo, o irmão mais velho. Porque eu não tinha entendido ainda o amor de Deus.
até o momento que o próprio amor de Deus invadiu a minha vida e o Senhor amadureceu o meu coração ao ponto de eu entender que eu devo me alegrar com a alegria dos meus irmãos. E quando eles choram, eu também devo chorar juntamente com eles. Eu devo me importar. E esse banquete, ele está acontecendo. Às vezes a gente não está comendo esse banquete, não está vivendo essa festa, esse festejo, mas ela está acontecendo porque ela acontece na unidade. Na unidade é que ela acontece. Estava falando hoje para a gente, quando Deus, né, ele disse, criou o homem, criou o ser humano, e disse, façamos o homem. Vê que até a palavra criativa que nos criou foi uma palavra de unidade, em que os céus se juntaram e disseram assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus juntou o homem e a mulher, e ele disse assim, vocês não serão mais dois, mas vocês serão um. A primeira instituição que Deus fez foi uma instituição em unidade, porque o nosso Deus, ele é um Deus de unidade. Então, se nós permitirmos que nos apresentar diante de Deus, como diz 1 Coríntios 3,18, né, que a gente se apresenta diante de Deus sem máscara nenhuma, e o Senhor reflete a glória dele na gente como um espelho, e a gente vai crescendo de glória em glória em glória, pela uma obra do Espírito Santo. Amém? Então, se a gente permite que o Espírito Santo faça essa obra em nós, quando alguém chegar perto de nós para receber uma palavra, você não vai entortar a sua boca, mas você terá uma palavra de conforto para essa pessoa, né? Eu escuto muitos testemunhos, assim, muita gente, às vezes, é uma coisa que eu acho legal no apóstolo Marcelo, é que ele, todo mundo pode falar isso aqui, né? Quando a gente vai perguntar alguma coisa para ele, ou para profetisa, vai tirar uma dúvida da Bíblia, ou receber uma oração, ele não está aqui orando por ti com pressa. Ele não fica olhando, tem que fazer alguma coisa. Não. Ele te dá toda a atenção. Ele derrama sobre você. Ele te dá tudo naquele momento. É o que o Senhor Jesus faz por nós, amém? A gente está diante de Jesus, Senhor, eu preciso de Ti, Deus, me ajuda, Senhor, porque eu estou aflito, Jesus não fica assim, peraí, meu filho, porque tem muita gente para cuidar. Não, Jesus, ele está lá na plenitude, derramando graça sobre as nossas cabeças, amém? Então, no reflexo de que Jesus é, nós devemos também ser graça sobre as outras pessoas, sobre todas as pessoas. O cara vem e ele quer te machucar, ele quer te, né, quer o teu mal. E a Bíblia fala assim, orai pelos seus inimigos, né? As pessoas dizendo para Jesus, crucifica mesmo, pode crucificar, que ele é culpado, e é isso, ele pensa que ele é aquilo, isso. E Jesus lá crucificado, dizendo, Pai, não impute sobre eles esse pecado, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Estevão lá de joelho lá, olhando para o céu, e a galera com a pedra na mão assim, eu vou dar ali na cabeça do Estevão, na barriga, todo mundo com os pedrão na mão, e Estevão lá olhando para o céu e dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, só no Senhor, só no Espírito Santo, nós conseguimos transcender a humanidade e andar no sobrenatural do amor de Deus, amém? Só no Espírito Santo. Então não é a força do nosso braço, não é a nossa capacidade ou intelectualidade, mas é o nível de busca que nós temos com o Espírito Santo. A palavra de Deus fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas, com tudo que tu tens, e depois de amar a Deus com todas as coisas, com tudo que tu tens, ao teu próximo como a ti mesmo. Não é à toa que isso tem essa ordem. É porque tu só consegue amar o teu próximo amando também a você mesmo, quando você ama a Deus de todo o coração, de toda a alma. Porque é nesse amor que você ama as outras pessoas. Não é no teu amor, não é nos teus conceitos. Uma das coisas que eu falei pra gente lá em casa, que é um discurso que eu analiso se eu estou sendo carne, sabe? Se é a minha carne que está falando ou é Deus que está falando. É quando acontece alguma situação e eu falo assim, eu não concordo com isso aí. Ou alguém fala para mim, vê alguma coisa, eu não concordo. Eu dou logo o meu pulo e dou uma analisada em mim mesmo ou naquilo, porque eu falo assim, não é a minha opinião que tem que prevalecer, mas é o amor de Deus, é a palavra de Deus.
Não é eu que não tenho que concordar ou deixar de concordar, mas é a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. Fechamos nossos olhos. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa noite, Senhor. Obrigado, Pai, por cada filho teu que está neste lugar, Senhor. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado pela tua graça e presença, Senhor, neste domingo, neste ambiente, Senhor. Pai, invade-nos, Senhor, neste momento. Com o coração, Senhor, quebrantado e arrependido, Senhor. Porque às vezes, Senhor, o discurso ele é bonito e as nossas razões, Senhor, elas têm até um fundamento, Senhor. Mas às vezes esse fundamento de não está na tua palavra, Senhor. Talvez tenha sido conquistado, Senhor, pelas experiências ruins que tivemos, Senhor. Talvez, Senhor, pelas decepções que a vida nos trouxe, Senhor. Pelas traições, Senhor, pelos maus tratos, Pai. E criamos, Senhor, conceitos, Senhor, de bondades distorcidos, Senhor. Criamos conceitos de amor, Senhor, que impõem condições que não são tuas, Pai. Mas nessa noite, Espírito Santo, toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Tira os nossos pés, Senhor, da onde eles querem se firmar, Senhor, seguros, Pai. Mas nos leva, Senhor, para águas profundas, Senhor, onde a tua voz falará, Senhor. E nós só teremos a ti, Senhor, para segurar, Jesus. Fala com cada filho teu neste lugar. Senhor, brada dos casamentos, Senhor. Entra agora na casa de cada filho teu, Senhor. Para que cada um, Senhor, abra a mão da sua razão, Senhor. Abra a mão das suas verdades, Senhor. E possa abraçar a verdade eterna do reino de Deus. Porque as nossas verdades, Senhor, elas não podem nos salvar, Senhor. Mas a tua verdade, Senhor, é vida e vida em abundância, Senhor. Portanto, salva a tua igreja, Pai. Salva-nos, Senhor, na unidade, Pai. Ativa-nos, Senhor, numa unidade, Senhor, começando nós com o Senhor. E andando e caminhando, Senhor, nós para com os nossos irmãos, Senhor. Oh, Jesus, aqueles que por acaso, Senhor, nessa noite tem desavença com outras pessoas, Senhor. Senhor, que se tornem maduros essa noite. Que nos tornemos, Senhor, numa maturidade maior essa noite, Senhor. Senhor, quebra nossa soberba, Senhor. Que possamos crescer em humildade, Senhor, diante de Ti. Para que este lugar, para que, Senhor, o lugar onde nós estamos, Senhor, seja ativado numa multiplicação do Senhor, Pai. Para um crescimento do Senhor. Quando o Senhor nos junta, Senhor, nos tornando uma só unidade. E o Senhor nos abençoa, dizendo: multiplicai-vos, sejam fecundos, sejam dominadores. Em nome de Jesus, Pai. Faça isso, Espírito Santo. Ministra aos nossos corações. Que possamos, Senhor, derramar os corações uns para os outros, Senhor. No Teu Espírito, Pai. Vem, Senhor, com línguas como de fogo, Senhor. Sobre a Tua igreja, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E possamos virar essa chave, Senhor. Que é a chave da unidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30
na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.